Boa tarde, pessoal. Mais uma vez no canal Eu Sou Bolsonaro e a gente vai continuar repercutindo aí, né, a crise institucional pelo Brasil. Bom, continua a guerra nos bastidores, né, entre o Poder Executivo e o Judiciário. O presidente Bolsonaro, como prometido, protocolou nesta sexta-feira o pedido de impeachment do ministro Alexandre de Moraes no Senado. Bom, teve muita gente que comemorou. O presidente foi lá protocolar um pedido de impeachment. Gente, vamos dizer que o Pacheco até acate esse pedido e mande para o plenário. Eu tenho certeza que esse pedido não vai passar. O plenário do Senado vai negar qualquer pedido de impeachment do ministro do STF. Você pode ter certeza, porque eles são um puxadinho do STF. Certo? E aí, o que aconteceu? Em contrapartida, o que o Senado fez? Já começou a retaliação. Eles falaram que vão segurar a sabatina do Mendonça, certo? Que o Mendonça não vai ser sabatinado agora. Ele vai ter que esperar. E com isso eles vão adiando aí a nomeação do novo ministro do STF. É uma retaliação que o Senado já está fazendo. A mando de quem vocês acham? Do próprio STF. Aí depois o presidente acionou a AGU, que entrou com uma ação questionando, né, os inquéritos que estão sendo abertos pelo Alexandre de Moraes. Porém, essa ação ela foi direcionada para o próprio STF. Ou seja, a AGU acionou o STF contra as ações que o ministro Alexandre de Moraes tem tomado. O que vocês acham que vai acontecer? Vocês acreditam que o STF vai barrar o que o Alexandre de Moraes tem feito? Se não me engano, a ação parece que já caiu na mão do Fachin. Alguém em sã consciência acredita que o Fachin vai falar, não, o Alexandre de Moraes está errado? Não vai, gente. Onde você já viu no planeta Terra, certo? Um tribunal, ele vai julgar caso que ele próprio cometeu de crime. Ou seja, imagina um juiz cometeu um crime e ele mesmo vai julgar o processo dele. Onde você já viu isso? Não existe. Só no Brasil. No Brasil o STF julga o STF. Como eles são todos corporativistas e unidos, é claro que nenhuma ação contra o STF que for para o STF vai ser julgada precedente. De jeito nenhum. É por isso que eu falo, o protesto do dia 7 de setembro, a manifestação do dia 7 de setembro, não tem que ser, vamos para Brasília pedir intervenção militar. Gente, esquece isso. Esquece esse negócio de intervenção. O que tem que chegar lá é falar, nós vamos ficar aqui em Brasília acampados, a gente só vai sair daqui com uma posição positiva das nossas reivindicações. Quais são elas? A gente quer que se encerre e se arquive todos os inquéritos abertos pelo STF e pelo TSE. Todos os inquéritos abertos pelo STF, inquéritos da fake news, inquéritos de crimes digitais, inquéritos ou atos antidemocráticos têm que ser arquivados. E todos os inquéritos abertos pelo TSE, que são a cassação da chapa Mourão-Bolsonaro e agora a suposta fake news das urnas eletrônicas, também tem que ser encerrados. Que se libere todos os canais que tiveram sua monetização interrompida, que essa monetização seja liberada. Que os presos políticos brasileiros, ou seja, Oswaldo Eustáquio, que está em liberdade, ele está em prisão domiciliar, o Oswaldo Eustáquio, certo? Que o Daniel Silveira e o Roberto Jefferson sejam liberados. Que se arquive o inquérito contra eles também. Além disso, gente, a gente tem que pressionar a Câmara
e o Senado a fazerem uma PEC, né, uma proposta de emenda constitucional que limite os poderes do STF. Que o STF passe apenas a julgar processos que lá chegarem. Que ele pare de intrometer-se no executivo e no legislativo. Certo? Que quando chegar um pedido de investigação, esse pedido seja direcionado à PGR ou ao Ministério Público Federal e não ao STF. Certo? Outra coisa, que os deputados parem de ficar acionando o STF, que os senadores parem de ficar acionando o STF. Se tiver algum caso para ser acionado, que seja a PGR. Os deputados, a gente coloca uma PEC, uma proposta de emenda constitucional, onde o poder legislativo não pode mais acionar o STF diretamente. Ele passa a ter que acionar ou o Ministério Público ou a PGR. E o Ministério Público ou a PGR, estes sim, se tiverem uma boa base, acionam o STF. Com essas medidas acaba tudo isso, gente. O STF para de se intrometer no executivo, deixa o executivo trabalhar, os deputados param com essa palhaçada, né, que eles têm feito desde que o presidente ganhou a eleição, eles não aceitam a derrota, eles querem derrubar o presidente de todo jeito, e o presidente segue vida normal. E o último pedido é que seja aprovada a PEC do voto auditável no Senado. Só isso. Acabou. Eles atenderam todas essas reivindicações, acabou pra gente. Tá ótimo. Tá ótimo. Não precisa de impeachment de Alexandre de Moraes, nem de Barroso, nem de ninguém do STF. Basta que o STF trabalhe como tem que ser. Que eles passem a julgar os processos que lá estão. Que parem de ficar inventando coisa. Ah, vamos abrir inquéritos, vamos fazer investigação. Isso aí não cabe ao STF. Não cabe. Certo? Se eles pararem com isso, tá ótimo. Tá ótimo. E outra coisa, esse negócio do presidente indicar um ministro para o Supremo, esse ministro tem que passar por sabatina no Senado, ser aprovado na sabatina no Senado e depois ser aprovado pelo próprio STF, é outra palhaçada. Tem que colocar lá numa PEC a mesma situação. Coloca-se numa PEC lá que o presidente indica o ministro do Supremo, porém ele passa pela sabatina do Senado, passa pelo STF, porém dá-se um prazo para o STF e para o Senado julgar. Que seja 1 mês, 2 meses, ó, vocês têm 2 meses lá para votar, para colocar a sabatina, e 2 meses aí para o STF dar aprovação, o aval para o novo ministro. Ah, mas e se eles rejeitar? Beleza. Só se pode rejeitar 2 nomes. Coloca nessa PEC, ó, eles só podem rejeitar 2 nomes. O terceiro nome eles são obrigados a aceitar. Isso acaba com toda essa insegurança que a gente tem. O presidente não tem autonomia para nada desse jeito. Então, se a gente falar assim, não, o STF e o Senado só pode barrar 2 nomes que o presidente indicar. O terceiro nome que o presidente indicar, eles são obrigados a aceitar. Aí vocês vão ver como a coisa muda. Então é isso que a gente tem que brigar. E não por intervenção. Intervenção militar, gente, ela não causa só coisas boas, ela traz problemas. Ela traz muitos problemas. O presidente Bolsonaro, ele quer evitar esses problemas, certo? A todo custo. Por isso que até hoje ele não quis fazer isso, não quis ter uma ruptura. Até porque motivação o STF já deu de sobra. Mas a coisa não é tão simples assim, não é só chegar lá, ó, vamos declarar uma intervenção, vamos fechar o Congresso, fechar o Senado, fechar o Judiciário e acabou. Não, não é assim, gente. Isso gera outros problemas que vão afetar o país inteiro. Pensem bem nisso. Não é essa luta que a gente tem que travar. O que a gente tem que fazer é essas reivindicações que eu disse aí. Limitar os poderes do STF, que eles passem a apenas fazer o que o Judiciário tem que fazer,
Limitar também os poderes do Senado e da Câmara e dos deputados, que eles parem de ficar protocolando pedidos de impeachment, que parem de ficar protocolando investigações, inquéritos contra o presidente, que eles passem a acionar a PGR e o Ministério Público e não ficar protocolando pedido no STF. Isso tem que acabar, certo? É uma vergonha o que o STF e o TSE estão fazendo, perseguindo canais conservadores, né, impedindo que esses canais recebam a sua monetização, né? Eles estão caçando os bolsonaristas ou conservadores, como queiram, em todas as redes sociais, gente. Não é só YouTube, não. É Twitter, WhatsApp, Facebook, Instagram. Eles querem acabar com a gente. Eles querem acabar com a nossa comunicação. Eles não querem que o povo fique sabendo da verdade. Isso é censura na cara dura. Eu jamais pensei em presenciar isso aqui no Brasil. A gente já viu isso em ditaduras comunistas, como na Venezuela, na Nicarágua, em Cuba, certo? Mas no Brasil nunca. Nestes países começou assim. Vamos primeiro censurá-los, vamos calá-los. A gente cala os jornalistas e cala todos os opositores. Depois a gente começa a prender. Aí prende um, prende outro. Ó, se você for oposição ao governo, você vai preso. É assim que se implanta um regime ditador. Porém, nesses países sempre teve um cabeça. Cabeça sempre foi o presidente. Certo? Em Cuba foi Fidel Castro. Na Venezuela, o Maduro. E na Nicarágua foi o Daniel Ortega. Certo? Mas foram sempre os líderes que começaram esse processo de golpe. Aqui no Brasil é o contrário. Aqui no Brasil nós temos uma corte judiciária que está aplicando um golpe de dentro para fora. O presidente é o único que defende a democracia. Por incrível que pareça. O nosso presidente defende a democracia e uma instituição que é acabar com ele. Eu nunca vi isso no mundo inteiro. Só no Brasil que acontecem essas coisas. O ministro Barroso volta a elogiar, né, o TSE pela censura cometida contra os canais conservadores, dizendo que nós semeamos o ódio, que nós estamos contra as instituições e que espalhamos os fake news. Gostaria de fazer um registro importante no início desta sessão, de cumprimentar o ministro Luiz Felipe Salomão pela importante decisão tomada relativamente ao enfrentamento das campanhas de ódio, de desinformação e de ataque às instituições. Nós precisamos pacificar o Brasil contra o ódio. A democracia tem espaço para todos, tem espaço para liberais, tem espaço para conservadores, tem espaço para progressistas, mas não tem espaço para a disseminação do ódio e para a difusão de mentiras deliberadas e de ataque às instituições. Portanto, não são escolhas ideológicas, porque há espaço para todas as tendências ideológicas. Mas não se constrói um país com ódio, com mentira, com difusão de ataques orquestrados e financiados às instituições. Nós precisamos virar esse jogo e fazer com que o bem prevaleça sobre o mal. Eu repito, tem espaço para todas as visões de mundo que não sejam baseadas na violência e na intolerância. E é isso que o Tribunal Superior Eleitoral defende, e faço aqui um apelo, antes que venha a legislação, porque precisará vir às próprias plataformas tecnológicas. Dinheiro não é tudo na vida, é preciso cultivar valores que mantenham o tecido social com o mínimo de civilidade e de urbanidade. Numa democracia, a verdade não tem dono, existem muitos pontos de observação e o pluralismo é um valor constitucional muito importante.
mas a mentira deliberada, o ódio, as teorias conspiratórias e a difusão da desinformação, incentivando a agressão, incentivando posições anticientíficas que levam à morte das pessoas, isso não é neutro, isto não é protegido pela liberdade de expressão, isso é crime e nós precisamos enfrentar. Portanto, não há dinheiro que se possa ganhar com isso que justifique uma suposta neutralidade que, na verdade, é um proveito financeiro do mal que nós precisamos enfrentar. Bom, ministro Barroso, tem uns vídeos aí, o senhor vai me responder, por exemplo, se aquela frase do Paulo Betti é disseminação de ódio ou não, né? E fora outros, né, inúmeros acontecimentos que teve, o senhor me responde se isso é disseminação de ódio ou não. Esse cara tem que ser assassinado, ele, família, menos a filha que não é política. Os políticos da família Bolsonaro, pra resumir, os 4, os 3 filhos e o próprio pai. Esses têm que acabar, eles têm que morrer. Você tem que morrer, Bolsonaro. E a facada, se foi uma coisa perigosa pro Collor ou pro Bolsonaro, a verdade é que a facada o protegeu. Não só isso, teve também a facada mal sucedida do Haddad. Ali ia cravar uma faca ainda de uma maneira mais ou menos correta, mas não total. Desgraçado. Isso, né? Ou erros nossos, como foi a facada Bolsonaro. É nada. Está quase morto. Não ganha de ninguém no segundo turno, vocês estão enganados. Eu queria poder só pegar o Bolsonaro, esfregar a cara dele. Não, vamos lá, eu vou... No asfalto quente, entendeu? Até ele ficar com a cara toda esfolada e a pele dele sair, eu arrancar com a mão com o dente. Eu pegar aquele isso é uma brincadeira, a gente não tá os 2 dedos. dando nenhuma iniciativa à violência. Estou incentivando a violência, o Bolsonaro. O Bolsonaro é Palmeiras, Botafogo ou ele é Flamengo? Uma vez Flamengo, Flamengo até morrer. Breve. Um filho da puta, ele fez questão, ele foi eleito porque ele é um filho da puta. Ainda bem que a natureza, contra a vontade da humanidade, criou esse imposto chamado coronavírus. Eu honestamente acho que nós não temos que resistir ao governo Bolsonaro. Nós temos que destruir o governo Bolsonaro. Nós não vamos disputar a eleição só contra o bolsonarismo. Agora, a adesão ao bolsonarismo, certo? Foi para nos tirar do poder, porque nós íamos ganhar a eleição de 18. Se a Dilma governasse até o final do governo dela, e o Lula sendo candidato em 18, nós venceríamos a eleição. Aliás, ele venceria em 18 com tudo que aconteceu, ou em liberdade elegeria o Haddad. Pode. Quer dizer, não há como fazer contra... Né? Na história você não pode... Mas a possibilidade era grande. Podia acontecer qualquer fato, como acontece às vezes, né, que impedisse isso, né, ou erros nossos, como foi a facada Bolsonaro, como foi a decisão do Fachin. Na realidade, o que está acontecendo é a perseguição
a todos os canais conservadores e apoiadores do presidente, porque como eles não conseguem vencer numa eleição justa e limpa, então eles querem impedir que nós conseguimos passar para a população a verdade e impedir que o presidente seja reeleito honestamente, né? É isso que eles querem. Então a perseguição aos opositores é um sistema antigo dos países comunistas, né? Nós estamos vivendo no Brasil a mesma política da Nicarágua, né? Onde você caça os seus opositores, onde você caça jornalistas, inclusive opositores ao governo, domina o judiciário, domina o legislativo, e aí você produz, aí sim, você produz um ditador para ficar eternamente no poder. No caso aqui eles querem colocar o PT de volta no poder, né? E digo mais, não é só o PT no poder. Eles querem fazer um revezamento, PT, PSDB, PT, PDT, menos o pessoal conservador. Esses estão fora do revezamento, né? A gente precisa reagir, precisa haver uma reação. Em 7 de setembro é o dia da reação da população a culpar Brasília, a culpar o Planalto, certo? E não sair de lá até acontecer alguma solução. O ministro Alexandre de Moraes, mais uma vez, né, num ato antidemocrático, isso sim antidemocrático e ditatorial, proibiu o Sérgio Reis, né, e o deputado, se não me engano, Otto Toni, de participar da manifestação, se ela chegar ao Planalto. Ou seja, eles querem impedir a todo custo que a gente fale. E pior, né, que tenham liderança. Se tiver alguma liderança, vai ser presa, vai ser processada, vai entrar no inquérito aí dos atos antidemocráticos e da fake news. Por isso que eu falo, quando for a Brasília, não é para pedir intervenção, é para pedir anulação de todos esses inquéritos, inquérito fake news, crimes digitais, atos antidemocráticos, inquérito que está no TSE da cassação da chapa Mourão-Bolsonaro. É pedir o fim de todos esses inquéritos, pedir que o TSE e o STF parem de fazer politicagem, que eles passem a trabalhar só no que compete a eles, que é o jurídico, a judicialização em si, né, ou seja, julgar processos é a função deles. Não é investigar ou instaurar inquéritos. Isso não é função nem do TSE e nem do STF. O TSE pegou carona no que o STF vinha fazendo, né? O ministro Salomão lá pegou carona no que o Alexandre de Moraes vinha fazendo. Isso aí é totalmente ilegal. São inquéritos ilegais. Inquéritos sem participação da PGR ou Ministério Público não existe. Eles criaram isso, certo? Depois dizem que seguem a Constituição. Aonde que está na Constituição que eles podem fazer isso? Agora, recentemente, diz que o presidente, né, acionou a AGU e entraram com um pedido de uma manifestação lá com relação ao artigo 43, que é o artigo que o STF se baseia para abrir esses inquéritos. Só que ele é totalmente ilegal, irreal, né, na verdade. É um artigo do regimento interno que ele passou a dominar tudo através desse artigo. Está na hora dos deputados, está na hora da população reagir. É invadir o Brasil e falar, a gente não sai daqui enquanto isso aí não acabar. Que o TSE e o STF passem apenas a julgar processo, nada mais que isso. E que qualquer inquérito ou investigação tem que partir da PGR ou do Ministério Público, e não deles. Tem que parar também esse negócio de deputado ficar recorrendo a STF, ST e TSE todo momento. Isso aí tem que acabar. Principalmente os partidos de esquerda. Beleza? Bom, no mais aí a gente vai estar informando os senhores aí os próximos passos do nosso presidente. Fiquem com Deus, acompanhem o nosso canal, compartilhem esse vídeo. É preciso manter a população informada a respeito de tudo que está acontecendo. E somente a informação verdadeira vai trazer a vitória
ao nosso presidente nas eleições de 2022. Beleza? Valeu!